Olá, bora lá, tá me acertando com as luzes aqui? Bom, é o seguinte, é, vamos falar agora a respeito dos ácidos nucleicos, então, tá bom? A respeito dos ácidos nucleicos. E porque eles são estruturas ácidas e que foram encontradas a princípio no núcleo, perfeito? São macromoléculas, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó, são macromoléculas, ou seja, são polímeros formadas por monômeros. E aqui que tem que tomar cuidado em prova de vestibular, tá? Olha só, eles adoram confundir DNA e RNA com proteína. Ó, proteína é um polímero e é formado por nucleotídeos. Então, a proteína ela é formada por cadeias polipeptídicas. Tudo bem? Cadeias polipeptídicas. Os ácidos nucleicos eles são formados por cadeias polinucleotídicas. Por quê? Porque são formados por nucleotídeos. Então, são polímeros de nucleotídeos. Fica a dica, toma cuidado com isso. Estão presentes em todos os seres vivos e também nos vírus. A diferença é que DNA e RNA nos seres vivos estão presentes os dois. Nos vírus, geralmente você tem DNA ou RNA, salvo algumas exceções, como o citomegalovírus e o vírus da hepatite B, que tem os dois. Beleza? Bom, então a presença do DNA, perfeito? Ou do RNA. Agora, aqui o DNA, ele contém a informação genética, ou seja, tudo que você demonstra é porque está escrito no seu DNA. Por exemplo, a carecona do tio aqui está escrito no DNA, não tem para onde fugir. E para que serve o RNA? O RNA ele está envolvido com a síntese de proteínas, tudo bem? Com a síntese de proteínas. O DNA ele é encontrado principalmente no núcleo, mas também é encontrado nas mitocôndrias, encontrado no citoplasma, nos cloroplastos, perfeito? O RNA ele é encontrado principalmente no citoplasma, mas também é encontrado no núcleo, também é encontrado na mitocôndria, também é encontrado no citoplasma. Perfeito? Bom, eles são formados por nucleotídeos, tá? Então, o nucleotídeo é esse cara aqui. Tudo isso daqui é um nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um ácido fosfórico, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Beleza? Por uma base nitrogenada. Então, nucleotídeo é formado assim. Em relação às bases, ao fosfato, não muda. Perfeito? Agora, se for um DNA ou RNA, aí muda em relação à base nitrogenada. Em relação à base nitrogenada, vai mudar o quê? Primeiro, a base nitrogenada não, perdão. Primeiro, em relação à pentose. Essa daqui é uma ribose. Essa é uma ribose. É o nucleotídeo que está presente no RNA. Quando ocorre uma perda desse oxigênio aqui, ó, então aí vira uma desoxirribose e ele pertence ao DNA. Esse conjunto formado apenas pela pentose e a base nitrogenada nós chamamos de nucleosídeo. Em relação às bases nitrogenadas, tipos de bases nitrogenadas, tá? Existe adenina, citosina, guanina, timina e uracila. 5 bases. Porém, no DNA, que é o nosso ponto de estudo agora, ele vai ser, o nucleotídeo, ele contém a desoxirribose, olha o que eu mostrei para vocês aqui, ó, a desoxirribose, e as bases nitrogenadas, adenina, citosina e guanina. Essas 3 bases nitrogenadas estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Agora, a timina é uma exclusividade do DNA. Consegue perceber nessas estruturas que tem base nitrogenada que tem 2 anéis e tem bases nitrogenadas que tem apenas um anel? Apenas um anel? Então, de acordo com isso, em 2 grupos. As bases nitrogenadas elas podem ser púricas ou
pirimídicas. Beleza? Púricas ou pirimídicas. Então, a base que apresenta 2 anéis, ela é classificada como purítica. Nossa, enrolei a língua. Elas são consideradas púricas. E aquelas que apresentam apenas um anel, elas são chamadas de pirimídicas ou pirimidinhos, como está escrito aí no slide. Tá? Elas podem ser púricas ou pirimídicas. Joia? Tranquilinho, então? Então tá, ó, um anel só pirimídica, 2 anéis púricas. Em relação a ela foi proposta pioneiramente, né, por 2 cientistas chamados James Watson e Francis Crick, em 1953. Eles falam, então, que o DNA ele apresenta uma dupla fita em hélice, beleza? Uma dupla fita em hélice. É assim que ele fala. Como que ele chegou a esse modelo? Ele chegou a esse modelo fazendo observações, analisando informações químicas, por exemplo, que as bases nitrogenadas, por exemplo, estão sempre em uma mesma proporção, por exemplo, adenina com timina e citosina com guanina. Tudo bem? Ele observou essas proporções e também imagens obtidas a partir de difração de raio-x que foram obtidas por Rosalind Franklin e também por Maurice Wilkins. Joia? Por essa elucidação, Watson, Crick e Wilkins receberam o Prêmio Nobel em 1962. Rosalind Franklin não recebeu o Prêmio Nobel porque o Prêmio Nobel ele é entregue em vida, beleza? E ela faleceu em 1958, perfeito? Então ela não recebeu o Prêmio Nobel, tá bom? Então quando ele menciona essa da dupla fita, então nós temos aqui o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui uma fita de DNA, beleza? Ela está em dupla fita. E essa fita, ela está unida, tá? Por pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos. Olha só, eu fiz aqui no meu esqueminha do lado, mas olha só. Então, olha só, aqui é o nucleotídeo de uma fita, aqui é o nucleotídeo de uma outra fita. Perfeito? É o nucleotídeo de uma outra fita. Tá bom? Então, os nucleotídeos de uma mesma fita, eles estão unidos por ligações de hidrogênio. Aqui. Beleza? Por ligações de hidrogênio. E é importante a gente ressaltar que entre adenina e timina, sempre ocorre a ligação com 2 ligações de hidrogênio. Citosina e guanina são 3 ligações de hidrogênio. Perfeito? Então, a união entre os nucleotídeos de uma mesma cadeia, ela ocorre pela formação de pontos de hidrogênio. Agora, conseguem perceber que os nucleotídeos de uma mesma cadeia também estão unidos? Só que eles estão unidos por uma ligação chamada ligação fosfodiéster, que liga um fosfato a um açúcar. Tudo bem? Então, liga assim. E é interessante a gente saber que ela está ligação dupla e em antiparalelo. Como assim antiparalelo, William? Olha, para isso a gente tem que pegar aqui assim, ó. Tá vendo essa pentose? A pentose ela tem aqui um carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e aqui o carbono 5. Perfeito? Então, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como esse carbono, essa extremidade da fita, ela está com o carbono voltado para a extremidade livre, então nós falamos que esse carbono é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como é o carbono 5 que está nessa extremidade, nós falamos que essa extremidade aqui é a extremidade 5'. Se você for nessa mesma cadeia ao oposto, qual que é a extremidade que está voltada para a parte livre? Ó, 1,
Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Quem está livre aqui, ligado à hidroxila, é o carbono 3. Então, nós falamos que essa extremidade é a 5' de cima e a de baixo é a extremidade 3 linhas. Perfeito? Agora, por que ela está em antiparalelo? Olha nesse outro aqui. Ó, novamente, ó, eu tenho aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, não é? Qual é a extremidade que está qual o carbono que está voltado para a extremidade livre e está ligado à hidroxila aqui? É o carbono 3. Então, aqui ele começa com a extremidade 3 linhas. E aqui no outro, quem vai estar é o carbono 5. Então, aqui, essa extremidade é a extremidade 5 linha. Então, é por isso que nós falamos que ela está em dupla hélice e em antiparalelo, porque eu tenho um sentido 5 linha para 3 linha em uma cadeia, e um sentido 5 linha para 3 linha está em antiparalelo. Perfeito? Joinha? Então tá bom. Agora, é importante a gente ressaltar, como eu disse para vocês, ele fez a relação de proporção, né? Ele pegou a proporção que foi elaborada por Chargaff. Então, sempre em uma ligação, a adenina vai estar ligada com a adenina e a guanina são bases púricas, timina e citosina são bases pirimídicas. Então, você sempre vai ter que saber que em um DNA, a quantidade de bases púricas vai ser igual à quantidade de bases pirimídicas, ou seja, é igual a 1. Então, você vai ressaltar dessa forma ou nessa forma. Ó, adenina mais guanina é igual a timina mais citosina, sempre. Com isso, então, vamos imaginar o seguinte. Em um DNA, tá? Um determinado cientista encontrou a presença de 20% de adeninas. Qual seria, então, a porcentagem de timina, citosina e guanina? Bom, simples. Se eu tenho aqui 20% de adenina, obrigatoriamente tenho 20% de timina, porque sempre a adenina se liga com timina. Perfeito? Sempre. Aí, nós temos o seguinte. Sobra, então, 60% para citosina e guanina. Fica, então, 30% mais 30%. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos aqui o seguinte. Agora, o RNA. O RNA, ele é formado pela ribose, que é o açúcar, vai ser formada pelas bases nitrogenadas, beleza? E aqui nós temos a base nitrogenada exclusiva dele, que é a uracila. Então, você viu uracila lá, quem que é? RNA, beleza? Tranquilo? O RNA, normalmente, é formado por uma cadeia única, tudo bem? Por uma cadeia única. Tá bom? Alguns vírus apresentam RNA cadeia dupla. Então, é que vírus é uma bagunça, meus amores. Ó, presta atenção. Em vírus você tem DNA cadeia dupla, DNA cadeia simples. RNA cadeia dupla, RNA cadeia simples. Beleza? Então, nos vírus pode ter de tudo, tá bom? Em relação às propriedades do DNA, é importante a gente saber o seguinte, ó. O DNA, ele contém informações para a síntese de RNA e, consequentemente, informações para a síntese de proteínas. Perfeito? Então, o DNA, ele tem uma capacidade de duplicação. Inclusive, é isso que vai ter a capacidade das células se dividirem, porque o DNA, ele duplica. A capacidade de produção de RNA a partir do DNA, nós chamamos de transcrição. E a capacidade de produção de proteínas a partir da informação do RNA, nós chamamos de tradução. Então, a partir de agora, nós veremos duplicação, transcrição e tradução. Vamos lá, então. A duplicação do DNA, primeira coisa, ela vai acontecer... Isso aqui é um ciclo celular, tá? O ciclo celular, ele tem duas partes. Uma
que é a intérfase, que é esse pedacinho aqui, beleza? E a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. A duplicação do DNA, ela ocorre na etapa S da intérfase. Então, é ali que vai acontecer a duplicação do DNA. Perfeito? Então, o ciclo celular ele tem intérfase e divisão. Quando acontece a duplicação? Pelo amor de Deus, isso sempre cai em prova vestibular. Sempre, sempre, sempre. Então, onde que acontece a duplicação? Acontece na intérfase. Beleza? Não é na mitose, não é na meiose. É na intérfase, beleza? Então fica claro isso. Ai, professor, eu esqueci. Morra. Beleza? Zoeira, lindeza. Ó, vamos lá então. Aqui eu tenho uma cadeia. Você vai ter um complexo. Gente, isso aqui está extremamente simplificado, tá? Vai acontecer então a duplicação do DNA. Primeiro passa um complexo de enzimas. E a mais importante dela é a DNA polimerase. Beleza? Vai passar um complexo de enzimas. Nesse complexo de enzimas, você tem lá helicase, topoisomerase, ligase, tem a DNA polimerase. Então, por favor, eu quero que você entenda que eu estou simplificando aqui, tá? Então, primeiro passa essas enzimas, ocorre a abertura de uma bolha do DNA em um local chamado origem de replicação. Abre uma bolha. Ao abrir essa bolha, agora passa uma outra enzima, passa o mesmo complexo enzimático, promovendo uma união de uma nova cadeia com uma cadeia complementar. Beleza? Depois que abriu a fita, ela não fecha mais. Tudo bem? Então aí você tem a duplicação do DNA. Então, isso aconteceu mais ou menos assim. Olha só, presta atenção que legal aqui. Eu tenho uma fita de DNA aqui, perfeito? Ó, uma fita de DNA. Joia, olha só. Essa fita, ela abriu uma bolha, aqui assim. Aqui. Abriu uma folha aqui. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que as enzimas, elas vieram e vieram colocando nucleotídeos complementares aqui, ó. Nucleotídeos complementares. Então, agora eu tenho duas cadeias, tá? Agora eu vou ter duas cadeias. Uma formada por uma cadeia velha e uma cadeia nova. Então, sempre eu tenho uma cadeia velha no DNA e uma cadeia, ó, aqui são cadeias velhas e uma cadeia nova, beleza? Eu tenho uma duplicação no qual eu tenho uma cadeia nova e uma cadeia velha, portanto, ó, aqui são as cadeias paternas, aqui as cadeias filhas, portanto, a duplicação do DNA é uma duplicação semiconservativa. Amor, vou ser bem sério com você, tem um monte de detalhe de duplicação do DNA. Porém, o que mais cai em prova é que a duplicação ela é semiconservativa. Ai, professor, eu tenho medo de esquecer. Não esqueça. Senão desejo que você entre em combustão espontânea. Ou seja, pega fogo, praga. Beleza? Então, a duplicação do DNA é uma duplicação semi-conservativa. Beleza? E nós vimos, então, aqui estão as referências que eu uso para essa parte de ligação de ácidos nucleicos. Beleza? Então, assim, na primeira parte, na próxima parte agora, nós veremos a transcrição e tradução. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouquinho, meus queridos.